noite para todos. Olá, olá, boa noite, boa noite. Estamos na live Aprenda Violão VGB. Muito bem, estamos na live Aprenda Violão VGB ao vivo. Espero que todos estejam chegando aí devagarzinho para poder ver. Se alguém estiver aí, me dê um sinal. Muito bem. Estamos na live Aprenda Violão VGB ao vivo. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Está tudo ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Live ao vivo. Muito bem. Está tendo algum registro? Ótimo. Vamos verificar. Muito bem, estamos aí ao vivo. Ótimo. Muito bem, vamos lá. Estamos aí com a live Aprenda Violão VGB, né? Vamos entender um pouco sobre como funciona o violão, de que forma a gente pode dominar esse instrumento tão maravilhoso, de forma incrível e maravilhosa, porque é um instrumento que nos faz entrar no mundo da música de uma maneira muito diferenciada. Quando as pessoas começam a ter contato com a música, elas acabam tendo algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades que elas vivem em tocar o instrumento, em poder tocar canções que elas gostem, coisas que tornam elas mais felizes, né? Porque a música é isso. Então, esse instrumento que é o violão comum, mais comum que nós temos aí, ele tem 6 cordas, né? Sexta corda, quinta corda, quarta corda, terceira, segunda e primeira. Essas 6 cordas, em conjunto com cada casa, que é a distância entre esses ferrinhos, fazem com que a gente consiga gerar notas musicais, né? E com as notas musicais, juntando elas de diversas formas diferentes, nós formamos músicas, melodias e canções. E através desse tipo de notas que a gente forma melodias e músicas, né? Sejam músicas que sejam tocadas ou músicas que a gente cante em cima e o violão acompanhe, ou outros instrumentos tocando e outros se acompanhando. Mas no caso do violão, existe uma condição especial nele, que ele também consegue, ao mesmo tempo que ele toca a melodia, ele também se acompanha. Ele consegue fazer tudo isso junto. Então ele é um instrumento harmônico, né? Ele é um instrumento que ele também tem uma autossuficiência nisso. É como se ele fizesse um papel de uma banda, fazendo várias vozes ao mesmo tempo. Numa banda a gente tem um cara que toca o baixo, outro a guitarra, o outro toca o teclado, um canta. Então você tem várias vozes diferentes que a gente chama em música, né? O violão, ele já é um instrumento que consegue fazer tudo isso junto, ele sozinho. Ou seja, ele é um instrumento autossuficiente. Bom, mas o que acontece? Isso que eu estou falando já é uma coisa mais à frente, que são pessoas que já estão tocando, né? E para o caso daquela pessoa que está começando, que ela não tem experiência de nada, que é justamente o início. É onde as pessoas vivem aquela coisa, gosta, tem uma ligação forte com aquilo, mas elas começam a aprender geralmente como? Através de alguém que não é um especialista no assunto, através de alguém que já toca alguma coisinha de qualquer jeito, ou toca aquele monte de músicas memorizadas, decoradas, que ele ficou lá tempos atrás se esforçando muito para fazer, e você não viu todo esse trabalho que a pessoa teve, e você acha que ele é um
uma pessoa que tipo tem um dom, ele tem um dom e para ele é mais fácil, ele simplesmente pegou o violão ali e já aprendeu. Não foi assim. Você não viu o caminho das pedras que ele passou no passado para chegar onde ele está. Mesmo sendo uma pessoa que arranhou, que não é um profissional, um especialista, né? Então, o que acontece logo no início? Primeiro desafio que a pessoa vive quando ela pega o violão é ela tocar uma nota. Como assim ela tocar uma nota? Ela sofre o grande desafio de poder tirar o primeiro som do violão. Ou seja, como é que eu toco? Com essa mão aqui no braço, com a outra mão na boca do violão, como é que eu faço essas coisas juntas? Né? Então, primeira coisa, você vai tocar utilizando o dedo indicador e médio aqui. Toquei a sexta corda solta, ó, chamei ela de Mi. Mi. A gente tem várias notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas a sexta corda do violão se chama Mi. Agora, quando eu aperto essa sexta corda aqui, ó, no braço do violão, com esse dedo que eu chamo de 1, quando eu toquei, eu utilizei o dedo indicador aqui, ó. Tá solta a corda. Não tô apertando, ó, Mi. Agora, quando eu aperto ela aqui, na primeira casa, eu já tenho outro som, Mi, Fá, ó, Mi, Fá. Ou seja, eu já criei dois sons diferentes no instrumento, Mi e depois Fá. Veja que nessa mão aqui eu alternei o dedo indicador e médio. Eu não estou fazendo só o mesmo dedo o tempo todo, indicador, indicador, indicador. Eu toquei indicador e depois o médio. Primeiro no Mi eu toquei o indicador e apertando aqui na sexta corda, na primeira casa, antes do ferro, eu tirei um som diferente, que é o Fá, a próxima nota depois de Mi. Então, esses dois movimentos essenciais de mexer os dedos na boca do violão e mexer os dedos no braço do violão são o ponto-chave que no início as pessoas têm grande dificuldade. Por quê? Elas precisam desenvolver o quê? Elas precisam desenvolver o controle motor. E além do controle motor, que é o movimento, melhorar o movimento dela, ela também tem que desenvolver a lógica das notas. Ela está aplicando as notas com o movimento e entendendo o que ela está fazendo, falando as notas. Logo no princípio não há um entendimento tão profundo, meio que ela acaba falando por repetição, mas depois, passos à frente, ela vai entender o porquê de ser Mi, o porquê de ser Fá, né? Isso tudo vai fazer mais sentido num segundo momento, mas num primeiro momento ela precisa desse exercício motor, Mi, Fá. Aí a próxima nota seria o Fá sustenido, que já é na segunda casa, ó, Fá sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Agora ela já tem três notas. Ela tem três notas. Ela entende que ela tem que alternar indicador e médio, indicador, médio na hora que toca. E ela também tem que entender que ela aperta as casas, que são essas distâncias entre esses dois ferrinhos. Aqui, ó, entre um ferrinho e outro é uma casa. Casa 1, agora casa 2. Ela tem que apertar com os dedos diferentes dessa mão. Dedo 1, dedo 2. Primeira corda solta, não aperta. O dedo atrás do braço do violão, ó, ele não fica visível aqui em cima. Meio que coloca atrás, né? Coloca atrás, ó. Mas sem ele aparecer de frente, ele é invisível. Abaixei ele. Eu não grudo a mão. Tudo isso que eu estou fazendo, de fazer essa postura, é para que você tenha uma postura boa para o resto da vida depois. Porque é normal as pessoas, como pega dica com gente leiga, vê a mão apertada aqui, vê o polegar errado aqui, vê tocar de qualquer jeito aqui, o polegar o tempo todo de qualquer jeito. Isso tudo não é correto, porque está te dando uma base deformada. Se você for aprofundar o estudo mais para frente, vai ter uma série de dificuldades, que é muito mais difícil você aprender e desaprender para aprender o certo depois. Dá muito mais trabalho. Então é melhor já deixar a pessoa com uma base boa. Porque se em um momento futuro ela for evoluir mais, vai ser muito mais fácil e muito melhor para ela. Vai estar um caminho já bem pronto. Então, ela fez o desafio das notas, né? Desafio de saber tocar alternando os movimentos corretos. Mi, Fá, Fá sustenido. E aí seriam mais notas, né? Mas é só para entender
que tem que coordenar a mão da boca do violão com a mão do braço do violão e entender o que você está tocando, falando a nota. Até aí tudo bem. Isso é uma parte da coisa. Aí tem a outra parte, que as pessoas veem muito, que são as posições. Uma pessoa faz um conjunto de dedos apertando em determinados locais e ela quer fazer uma batida em cima de uma posição, que chamam de acordes, cifras, para que fique aquele som e ela consiga ou cantar em cima disso, ou alguém cantar e ela está tentando acompanhar. Ela está fazendo, em música, tecnicamente falando, seria harmonia, mas mais legalmente ela está fazendo um acompanhamento, assim, né? Então, por exemplo, o som bonitinho está aqui, ó. Porque eu apertei essas 3 cordas, mas não com a força gigantesca, mas com a força suficiente para tirar um som limpo e bonito. E quando eu estou tocando com essa mão aqui na boca do violão, eu acerto as cordas necessárias, que é da quarta para baixo. Aqui é o som limpo. É aí que começa a questão. A pessoa vê alguém que já está fazendo um som limpo e ela acha que de primeira vai fazer e tem que sair limpo. Porque se não sair limpo de primeira ou na segunda vez, ela acha que ela não tem o dom. Só que não é assim que vai acontecer. No começo você vai apertar o dedo, achar onde que é, ó. Terceira corda, primeira, segunda, terceira corda. Primeira casa, segunda casa, ó. Dedo 1 na terceira corda. Primeira, segunda, terceira, casa 1, casa 2. O dedo 2 foi na primeira corda, segunda casa, ó. Primeira corda, primeira, segunda casa. Estava o dedo 1 lá em cima. E o dedo 3, ele vai na segunda corda, onde? Na primeira, segunda corda, na primeira, segunda, terceira casa. Pronto, ele montou o desenho. A partir do momento que ele montou esse desenho do acorde de D ou Ré maior, ele tem que apertar, e ele tem que manter apertado isso aqui que ele montou, e ele tem que fazer a batidinha, que na outra mão, eu tenho o dedo indicador, ele vai fazer 1, 2 para baixo, 3, 4, 5. Aqui tá limpo. Só que quando a pessoa ainda não desenvolveu, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Sai assim mesmo, sujo, é normal. Isso não quer dizer que ela não vai aprender, que ela não tem capacidade de aprender. Isso quer dizer que ela ainda está no comecinho de aprender. Então ela tem que tentar quantas vezes isso até dar certo? Ela tem que tentar algumas vezes e continuar tentando essas algumas vezes ao longo dos dias. Não vai ficar perfeito no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. O que vai acontecer é que cada tentativa que ela faz vai melhorando o som. Então o som começa meio sujo, ela é um pouco abatida, ela não coordena muito essa mão da boca, ó. Fica uma coisa meio sem ritmo, um som meio sujo. Aí ela tentou umas 10, 20 vezes, começa a limpar um pouquinho mais, ó. Aí no próximo treino que ela fizer, no segundo dia, vai estar melhor, vai estar melhor, vai estar melhor. E ao longo das várias tentativas que ela vai fazendo, vai chegar um momento em que vai limpar. Quanto tempo vai demorar isso? Isso vai depender muito mais dela do que do tempo. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa vai treinar isso aqui, ela faz isso aqui 10 vezes um dia na semana. A outra pessoa vai treinar a mesma coisa todo dia 10 vezes. Quem você acha que vai aprender mais rápido? Lógico que vai ser a que fizer todo dia 10 vezes. Ah, então eu sou obrigado a todo dia fazer 10 vezes? Não, isso é só um exemplo que eu estou dando. Se você fizer dia sim, dia não, 10 minutinhos, já vai ter um resultado incrível. Porque o que acontece? Quando você dá o estímulo para o seu aprendizado, você vai dormir e durante o sono aquela informação vai sendo passada para a memória de longo prazo aos poucos. No outro dia você faz de novo e no outro dia você fez ou não fez, mas fez no dia seguinte. Você vai fazendo, cada dia que vai passando, aquela informação vai se tornando mais importante para você. Seu cérebro vai trazendo aquela memória que era de curto prazo para médio prazo e de prazo médio vai para longo prazo. O que é o longo prazo? É o aprendizado. Você desenvolveu aquilo. Quer dizer o seguinte, pô, ele precisa fazer isso, ele precisa mexer com isso toda hora, ele precisa melhorar isso aí toda hora. Então é um conhecimento importante. Então se torna um aprendizado e não algo que você colocou na memória para rapidinho esquecer.
E isso exige a prática. Mas uma prática exaustiva, está se matando? Não. Você precisa treinar o suficiente, 10, 15 minutos. E você, ao mesmo tempo que vai treinando o suficiente, dia sim, dia não, 10, 15 minutos, você vai ganhando hábito. E aí, como vai ficando cada vez mais fácil com a prática que você vai fazendo, você vai querendo pegar mais informações, porque vai ficar muito fácil fazer isso, e você já vai chegar um momento que você vai estar fazendo assim, ó. Pô, é muito pouco ficar fazendo só isso aqui, eu já consegui. Aí você vai fazer o segundo. Olha lá, montei outra posição, dedo 1, quarta corda, casa 2, dedo 2, terceira corda, casa 2, e dedo 3, segunda corda, casa 2. Tá tudo aqui, ó. Então, a outra posição é o A, Lá maior. Só que a batida agora é igual. Isso aqui eu já entendi. Que eu treinei na posição anterior. Então, isso aqui já tá bom. É uma coisa a menos que eu tenho que trabalhar tanto. Agora eu só tenho que trabalhar essa nova posição que eu tenho que memorizar. Então, ó lá. Treinei até chegar nesse som limpo. No começo não vai ser assim, vai ser um som sujo. Assim, ó, meio desse tipo. Aí você treinando vai melhorar. Aí olha só, antes eu não sabia nada, agora eu consigo fazer a primeira posição, porque eu entendi como apertar e memorizar onde cada dedo dessa primeira posição D vai, e eu consigo já coordenar a batida, já depois de algum tempo de treino, e consigo me lembrar da posição. Agora eu tenho a segunda posição, que é o A. Olha lá, agora eu não tenho que lembrar da batida, porque eu já sei ela. Eu aprendi na primeira posição a fazer a batida. Ó, isso é uma coisa a menos. Só que já dá base para fazer melhor a outra coisa. Agora eu me concentro em menos coisas aqui, só no A. Aí treinei. O que eu faço agora? Eu tenho que correr lá para frente, fazer mais coisas? Não. O que eu tenho que fazer é voltar atrás e aplicar a batida com calma para juntar as duas partes. Ou seja, eu vou fazer o D, o Ré maior. Fiz de novo a batida, olha lá. Aquela mesma batida. Aqui a gente já está numa situação em que a pessoa já desenvolveu um pouco a batida. Agora ela vai mudar para a segunda posição, que é o A. Olha só. O que ela faz agora? Volta para o começo e trabalha essa mudança do primeiro acorde para o segundo acorde. Do primeiro acorde para o segundo acorde. Como? Sempre aplicando a batida. Ou seja, ela tem que estar vivendo a música. Ela não pode ficar assim, vou teoricamente ficar só assim. Só fazendo isso aqui. Mas eu vi que alguém fez e deu resultado. Legal, mas você está dividindo muito o trabalho. É melhor já viver tudo de uma vez. Mas eu vou tropeçar um pouco, vou errar. Sim, você tem que errar para aprender. Não, tinha que sair perfeito. Não vai ser assim. Você não aprende imediatamente, perfeitamente, de uma vez só. Então é normal. Errei, ó. Fiz aqui. O som está sujo. Eu vou parar e vou voltar a repetir de novo. Não. Esse é um dos maiores problemas que os iniciantes têm. Eles querem tudo lindo do começo. Não vai ser assim. Então, não para ficar corrigindo o que está antes. Faz a outra parte, volta de novo ao começo, faz tudo de novo. Vai melhorando o todo. E não melhorando somente um detalhezinho para deixar aquilo perfeitinho e depois sair para a outra parte. Não. Vai melhorando o todo. Então, olha só. Toquei. Viu? Tropecei um pouquinho. Fiz a segunda. Agora eu vou mudar para a próxima posição, o A. Olha só. Tô no A. Agora eu vou voltar de novo para a primeira. Tropecei um pouquinho. Olha só, tá sujo. Eu vou ficar parando e voltando? Não. Vou mudar para a próxima. E aí o que eu vou fazendo? Eu sempre volto, avanço. Volto, avanço. E vou melhorando essa parte. Começa sujo assim. Ó, tá meio sujo. Agora mudei. Tá meio sujo ainda o outro, ó. A outra posição tá um pouquinho suja, mas eu não desisto. Volto para a primeira. Ó lá. Vou melhorando um pouquinho. Agora mudo para a segunda. Já tá um pouco menos sujo. Aí eu vou indo. Ó, tá melhorando. Aí mudei. Tá? Ou seja, cada pequena volta que você dá e faz mais uma vez, vai melhorando o som, vai melhorando a mecânica. Mas tudo isso não vai ser fazendo assim, ó, com a mão grudada, com o polegar todo errado lá em cima, com a mão aqui fazendo de qualquer jeito. Eu estou usando o dedo indicador, eu estou fazendo a posição sem o polegar lá em cima, tá lá atrás, eu arrastei para trás, a mão não fica grudada no braço do violão.
eu só vou colocar os dedos, tanto no braço como no tampo aqui, não ficou com a mão grudada. Todas essas posturas, vocês até podem ver artistas famosos fazendo, mas nem sempre os artistas famosos que vocês estão vendo, eles estudaram um instrumento mesmo, com mais qualidade. Às vezes eles estão fazendo um feijão com arroz, como a gente fala, que serve para aquilo que eles estão fazendo, mas porque eles não estão fazendo coisas tão aprofundadas ou que exijam muito estudo, certo? E o que você quer, quando você está querendo aprender do zero, é melhor você já aprender certo, com uma professora ou um professor realmente qualificado, né? Então, o grande problema que as pessoas têm no aprendizado da música é a iniciação. A iniciação, geralmente, elas acabam pegando pessoas que não têm qualificação como tutores, como dicas, como menos buscar um aprendizado de qualidade, com profissionais de verdade, né? E aí é que está o desafio. Tudo bem? Então a gente viu que para tocar as notinhas não é de qualquer jeito. Eu vou ter que ter a postura, alternar dedos, né? Tanto na parte do braço do instrumento como na boca do instrumento, do violão aqui, ó. Indicador médio, indicador médio. Eu vou começar a desenvolver essa parte motora. E vou alternar os dedinhos na hora de apertar aqui as casas no braço do instrumento, ó. Mi, Fá, Fá sustenido. Aí eu vou voltar e repetir de novo. Mi, Fá, Fá sustenido. Saiu bonitinho que eu tô tocando, claro, porque eu já desenvolvi. Você não vai ter um som tão lindo assim no começo. Você vai errar um pouco aqui o dedo, às vezes vai errar um dedo que vai, outro que vem. E o som vai sair meio sujo, tipo assim. Mi, aí depois, ó. Sai um som assim meio abafado, é normal. Ó, Fá sustenido. Aí você vai voltar e repetir de novo. Mi, aí depois. Aí você vai ver que errou o dedo aqui, repetiu ele, o mesmo dedo. Aí, pô, errei aqui, então vamos me corrigir de novo, vamos voltar para trás. Mi, Fá. Ah, saiu um somzinho bonito. Aí a segunda, saiu um som feio. Não, vamos repetir do zero de novo. E sucessivamente você vai melhorando. Bom, então eu entendi essa parte, entendi que nas posições eu faço as posições e vou melhorando nas posições, né? E para que servem essas posições? Para você acompanhar melodias que podem ser cantadas ou tocadas. Por exemplo, você vê uma pessoa tocando uma melodia. Quem conhece essa melodia? Quase todo mundo. Por quê? A melodia do Parabéns para Você. Eu não falei uma palavra, mas você reconheceu a música na grande maioria dos casos. Porque é uma música que você já ouviu lá atrás. Mas por que você sabe que música que é se eu não falei nada, nenhuma palavra? Porque você ouviu a linguagem musical. A música é uma forma de linguagem. Então o som deu a identidade do que era. E quando você ouve uma música e você tem certeza de que música é, geralmente é porque você ouviu a melodia dela. Que é a parte que mais faz você identificar uma música. Então o violão tem essa capacidade de tocar a melodia porque ele é um instrumento harmônico melódico, né? Ele tem notas musicais que constroem harmonias e que constroem melodias. Quando eu toquei essa musiquinha, eu usei aquela mesma ideia lá do início que eu estou te falando, de você fazer, ó, alternar indicador e médio, utilizar um dedinho em cada casa. Olha só. Ó, alternando o dedo aqui. Tá vendo, ó? E na outra mão, ó, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado aqui, ó. Ó, dedo 2 casa 2, dedo 1 casa 1, dedo 3 casa 3. Então essa técnica eu vou aplicar em tudo que eu for tocar. Porque é uma técnica mais ajustada, mais limpa e que te dá uma base de desenvolvimento melhor, tanto para tocar coisas mais simples como para tocar coisas mais avançadas, né? Então isso é super importante. Então eu vi que o violão tem a parte da melodia, ele tem a parte da harmonia, que são os acordes, né? Que acompanha a melodia. Pode ser cantada, o cara cantar Parabéns pra você, ó, tô cantando.
E aqui eu estou fazendo harmonia no violão, os acordes. Parabéns pra você. Olha aquela batida. Nesta data querida. Ó, mudei a posição, ó. Muitas felicidades. Mudei de novo a posição. Muitos anos de outra vez vida. Ou seja, as posições vão mudando para acompanhar a melodia que eu estou cantando. Mas a melodia, ela não necessariamente precisa de palavras, elas podem ser feitas somente pelo som. Como o violão toca a melodia, a minha voz também canta a melodia. E essa melodia pode ser cantada em qualquer idioma ou em idioma nenhum, só emitindo sonoridades de notas. Por exemplo, ou seja, você viu que a minha voz fez a melodia da canção Parabéns para Você, mas sem nenhuma palavra de idioma, né? Ou seja, não estava cantando um idioma XYZ. Foi só a sonoridade da melodia. Bom, entendemos um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, o principal desafio do iniciante é a fase inicial. Grande parte das pessoas desistem de tocar um instrumento e desistem de uma forma muito grande pela iniciação ruim que tem, pela comparação. Poxa, aquele fulano lá toca pra caramba, nunca estudou, pegou sozinho. Ou, nossa, ele pegou uma dica com não sei quem lá e foi sozinho e foi embora. Só que quando a gente quando ouvimos essas histórias, ninguém estava lá junto com essa pessoa para saber o caminho das pedras que ela passou. Ou seja, muitas vezes na vida a gente olha um resultado final e não compreende toda a caminhada que existiu antes daquilo estar pronto. Então, como as pessoas enxergam as coisas pelo fim e não pelo meio e pelo começo, elas se comparam pelo fim. E esse é um dos grandes problemas de tudo. E na música não é diferente. Poxa, o cara toca lá, ele faz um som incrível e pô, foi muito fácil para ele. Ele tem horas e horas de tentativas ali, de ajuste, de limpar, de fazer, que você não viu. E aí, é essa grande situação que todos vivem. As comparações totalmente equivocadas e erradas. Todo mundo nasceu sem saber tocar, mas foi desenvolvendo. Uns insistiram mais, outros desistiram facilmente. Principalmente porque quando a gente vive um mundo de cada vez mais facilidades, qualquer coisa vira dificuldade. Então as pessoas têm pouca persistência, elas têm pouco foco, elas têm pouca energia e foco mesmo, né? Tipo assim, eu vou desenvolver isso. Na primeira dificuldade ela começa a colocar mais dificuldade ainda. Arrumar desculpa, não tenho tempo, isso não é pra mim, eu não tenho dom, eu isso, eu aquilo. Na verdade não tem nada a ver nada disso. O que acontece é que na imensa maioria dos casos elas têm pouca persistência. Elas achavam que iriam aprender imediatamente. É comum pessoas comprarem um instrumento e vou comprar e vou levar para casa e vou desenvolver eu mesmo. Não é bem assim que a banda toca, né? Muito bem, então falamos de tudo isso. Tocar, melodia, harmonia, entendi que tem o desafio de apertar, tirar o sonzinho, coordenar a mão da boca do violão, que eu tenho posturas para aprender, que se eu pegar 10 minutos, dia sim, dia não, já vai ser um grande trabalho que vai fazer me desenvolver. Então a música exige o que eu tenha com um instrumento musical? Intimidade. Intimidade quer dizer que semanalmente eu pego aquilo ali algumas vezes e me dedico alguns minutos àquilo. Mas a vida é corrida, mas é isso. Sim, todos têm a vida corrida, todos têm desafios e dificuldades, mas 10 minutos todos têm. Eu não tenho. Aí se você pega o celular da pessoa, ela ficou 2 horas lá nas redes sociais, passeando, perdendo tempo lá, e ela disse que não tem tempo.
Veja bem, não é bem isso, não é verdade? Então, agora com o instrumento, sabendo de todos esses detalhes, a gente sabe que o violão tem uma autossuficiência, ele pode fazer várias vozes ao mesmo tempo, né? Tocar várias coisas juntas. E como é que funciona isso aí? Quando você já treinou mais, já se desenvolveu, foi para frente, já está no nível muito mais avançado, você já vai conseguir fazer coisas muito interessantes, que você vai mover mais dedos e você vai tirar mais sonoridades. Olha só, vou estar fazendo aqui uma melodia, um pedacinho. Eu fiz um pedacinho de melodia. Vou repetir. Ótimo, olha só. Fiz esse pedacinho de melodia aqui. Com a voz também fiz. Se eu fosse cantar, teria um acompanhamento em cima daqui, ó. Ou seja, tá vendo? O violão fez a parte da harmonia, o acompanhamento, as cifras, as posições. Eu fiz a batida e cantei com a voz da melodia. Mas o violão poderia fazer isso também, tudo sozinho. Olha só como ficaria com várias vozes ao mesmo tempo. Olha só, então você vê vários dedos se movendo de diversas formas, tanto no braço do instrumento, quanto na boca do instrumento, você vê vários movimentos de vários dedos ao mesmo tempo. É uma coordenação muito mais sofisticada, muito mais ampla, com muito mais detalhes o tempo todo ocorrendo. Isso é fruto lá do início. Quando eu fiz a primeira aula de violão, que eu comecei a fazer aquela coisinha de entender, alternar o dedo aqui e onde apertar aqui. Tudo isso serviu de base para você ver esse resultado mais avançado à frente. Um edifício começa do primeiro andar, mas antes do primeiro andar tem a base. E a base é que vai chegar no mais alto ponto desse edifício. Vai dar sustentação para que ocorra essa construção, que se edifique cada vez mais alto. Isso é super importante. Só que o que acontece é que as pessoas na iniciação, elas negligenciam, acham que vão aprender com qualquer pessoa que não seja um profissional ou uma profissional qualificada. Daí é que está o grande problema dos iniciantes na música. Então o violão é um instrumento fantástico. Ótimo. Pensando nisso, eu já dou aula há muitos anos, né? Quase 30 anos dando aula de violão, de música. E pensando nisso, eu desenvolvi algo que ajuda demais os alunos, as pessoas que têm um sonho de aprender música, que querem desenvolver esse instrumento fantástico que é o violão, que é um instrumento muito, assim, acessível, né? Porque você tem violões super baratos, desde R$50 a muito mais caros. Mas ele é muito prático para carregar para qualquer lugar, acessível, mas ele tem esse desafio da iniciação. E muita gente deixa de viver o incrível mundo da música por causa desse pequeno comecinho que é cheio de ilusões, né? Então eu criei uma oportunidade que vai fazer com que muito mais pessoas possam ter acesso à música, que possam se desenvolver na música e poder viver muitas alegrias e companheirismo e até mesmo algo que trata da sua saúde emocional, mental, porque a música tem muitas funções na nossa vida, né? Que é o aprendaviolãovgb.com. O Aprenda Violão VGB é incrível, porque eu sou músico, sou qualificado, fiz faculdade de música, sou pós-graduado em linguagem musical. Só que o que acontece? Muitas vezes o aluno fazia a aula dele e ele, no dia seguinte ele tinha uma dúvida. Ele pensava assim, pô, como é que eu vou tirar essa dúvida? Só vou conseguir tirar essa dúvida lá na próxima aula com o professor, daqui a 6, 7 dias. Poxa vida, e isso aí
muitas vezes se tornava um entrave, porque ele não tinha uma dúvida, ele tinha 5. Que ele, na aula ele entendeu, aplicou alguma coisa, mas sobraram 5 dúvidas que só vai esclarecer na próxima. E na outra ele vivia isso também. E às vezes dessas 5 que ele teve dúvidas lá atrás, ele tinha mais 2 dúvidas que ele esqueceu de novo. Aí acumula uma série de dúvidas, porque ele não consegue resolver imediatamente no dia seguinte, tem que esperar a próxima aula. Então, quando eu desenvolvi o Aprenda Violão VGB, eu faço com que o aluno consiga tirar a dúvida no mesmo momento que ele teve ali. Vamos supor, ele teve a aula comigo. Está tendo aula comigo. Tá, expliquei uma técnica, uma aplicação disso e daquilo. Aí acabou a aula. Tum, fechamos o vídeo. Ele teve a aula. E agora? Como é que eu vou tirar essa dúvida? Agora ele não tem mais esse problema, porque ele entra no portal do aprendaviolãovgb.com, ele entrou, assinou e está lá dentro, e lá ele vai ter vídeos ensinando todas as técnicas, que ele pode voltar a qualquer momento, quantas vezes ele precisar. 3 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 5 da tarde, a qualquer hora do dia e da noite, ele vai poder esclarecer aquela dúvida que era um entrave para ele dar o próximo passo de desenvolvimento. E isso pode ser imediatamente após a aula que ele teve que a dúvida surgiu. Ou seja, ele tem um profissional que está dentro do bolso dele, ou no notebook dele, ou no computador dele, ou outro dispositivo, que ele pode acessar 24 horas por dia. Imagina só, ele ali vai ter uma série de aulas prontas, com tudo já desenvolvido, módulos sensacionais, e inclusive tem um modo de entrada ao bem-vindo, no qual ele vai entender por que ele tem tantas caraminholas na cabeça que faz ele pensar que ele não é capaz de aprender, ou ela, né? Ele ou ela que está querendo aprender a tocar o violão. Então, no aprendaviolãovgb.com, ele tem essa incrível vantagem de estar tudo separadinho, tudo pronto, e além disso, ele não tem só o material gravado, porque ele também tem o encontro ao vivo online, uma vez por semana, toda semana. Com uma duração de 1 hora, ele tem o profissional ali cara a cara com ele, para esclarecer tudo, para vivenciar a aula, desenvolver todos os detalhes que ele possa vir a ter dúvida, e está tendo aquele incentivo e aquele apoio de altíssima qualidade junto. Ou seja, é impressionante a vantagem que ele tem. Como se não bastasse isso, lá os conteúdos vão estar sempre sendo renovados e aumentados. Ele entrou no aprendaviolãovgb.com hoje. Daqui a uma semana, 1 mês, 2, tem mais conteúdos novos sendo colocados lá e ele não tem que pagar nada por isso. Então ele pegou uma grande vantagem. Está assinando lá e ele vai seguir aprendendo cada vez mais coisas novas ali. Como se não bastasse essa grande vantagem que ele vai ter, de estar tendo acesso a todas as aulas que estão gravadas com alta qualidade, para ele tirar todas as dúvidas, ele ainda ter um encontro ao vivo uma vez por semana, online, ele ainda vai ter o que de grande vantagem já atualmente? Dentro do Aprenda Violão VGB, ele não vai aprender somente o violão. Ele vai aprender o outro instrumento que é muito famoso também, que é a guitarra. Dentro do aprendaviolãovgb.com, ele tem o curso de guitarra essencial, que também você vai ter um encontro ao vivo, lembra? E você vai tirar suas dúvidas ali, seja do violão, seja da guitarra, você vai ter a aula ali, e você vai poder mesclar do jeito que você achar mais legal. Eu quero fazer meia hora de violão, meia hora de guitarra, entendeu? Ou nesse dia só quero fazer aula de guitarra, no outro encontro ao vivo, na mentoria ao vivo, eu quero fazer só o violão. Ou seja, tem como jogar com isso. Dentro do Aprenda Violão VGB, ele também tem um curso de guitarra essencial. Então ele tem, na verdade, dois cursos incríveis por um. Mas já é demais. Caramba, ele tem todas essas vantagens, tudo isso com um profissional altamente qualificado, 2 cursos. Ou seja, você está adquirindo um e levando 2. Que também vai tendo atualizações, novas aulas sendo colocadas, novas coisas fantásticas. Como se não bastasse isso, toda essa incrível estrutura pro violão,
ainda com mais um curso extra incrível, né, que é o Guitarra Essencial. Agora, muito em breve, a grande novidade vai ser anunciada. O que vai acontecer? Para você que está assistindo aí a live, você vai ficar sabendo que vai ter dentro do Aprenda Violão VGB um novo curso também além do de guitarra. Sim, dentro do Aprenda Violão VGB agora você vai ter 3 cursos. O Aprenda Violão VGB, o Guitarra Essencial e, como se não bastasse tanta coisa, você também vai ter o Baixo Essencial. Sim, você também vai aprender a tocar o contrabaixo, que é um instrumento muito legal, fantástico, que vai estar dentro do Aprenda Violão VGB em breve. E nessa live eu estou anunciando pela primeira vez que vai ter isso. Ou seja, você vai estar adquirindo um super curso com um super profissional e vai estar levando mais 2. Guitarra Essencial e Baixo Essencial. E tudo isso vai sendo atualizado ao longo do tempo com mais coisas que vão sendo agregadas. Não tem como você dizer que não é uma imensa vantagem. O Aprenda Violão VGB está muito bom, está muito acessível e você tem essa incrível vantagem de poder acessar mais 2 cursos maravilhosos. Ou seja, o violão vai te dar a base, porque é um instrumento muito importante, sempre é recomendado. O cara que vai tocar baixo, ele tem que entender um pouco de violão. O cara que toca guitarra, ele melhora a guitarra através do violão também. Ou seja, o violão é uma base maravilhosa, porque facilita o aprendizado de outros instrumentos de forma incrível. Todas essas técnicas que você vê aqui de base são muito importantes também para esses outros instrumentos. A questão da mobilidade do indicador e médio, a questão da mobilidade do dedo 1, 2, 3, 4 no braço do instrumento. E o violão te dá isso e muito mais outras coisas que você ainda não entende. Certo? Então o que a gente percebeu aí? Que com o AprendaViolãoVGB.com você tem um monte de vantagens que você vai sim conseguir desenvolver o seu sonho de aprender a tocar um instrumento musical, principalmente o violão, além de poder se desenvolver nos outros também, a seu critério. Então, a música está dentro do ser humano e ela é uma capacidade que todos podem desenvolver, mas elas precisam de um estímulo certo, de uma orientação boa e de uma forma mais dinâmica para o mundo de hoje. Porque com AprendaViolãoVGB.com você vai ter acesso à música 24 horas por dia. Não tem por onde ter desculpa. A qualquer hora do dia e da noite você tem acesso aos conteúdos e toda semana você tem uma mentoria ao vivo. Basicamente, você só tem uma coisa a decidir. Que momento eu começo mais rápido possível? Só depende de você viver a música, se desenvolver e ser muito mais do que você era antes com a música. Certo? Espero que todos tenham vivido um pouco dessa noção do que é a música e vamos ter mais encontros semanais para que possamos entender um pouco mais da música e compreender que todos somos capazes de aprender. Muito obrigado a todos. Até a próxima, gente. Certo? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.